Alô? Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, no seu lar. Você que nos assista, que a paz do Senhor Jesus invada a sua casa e faça morada. Glória a Deus por esse culto. Mais uma vez estamos aqui, vamos meditar na palavra de Deus. O tempo vai tão rápido que eu vou também falar rápido para dar conta. Eu gostaria de convidar vocês para abrirem as Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Conforme a gente vai lendo, eu vou fazendo algumas intervenções para ficar mais fácil o entendimento da palavra. Lucas 7, 36. Eu vou ler na minha Bíblia, a tradução é um pouquinho diferente. Fique à vontade se você quer ler na sua ou no telão. E rogou-lhe. Antes eu vou comentar com vocês. Na minha Bíblia tem um título, essa passagem que nós vamos ler. A sua também tem? O título não está no original, em grego, que o Lucas escreveu. O título é para nos ajudar a ter mais entendimento. Então, o título na minha está falando a pecadora que ungiu os pés de Jesus. No seu, eu não sei se está falando o fariseu e a pecadora. Cada editor escreve de um jeito, por isso vai ter a diferença. Esse texto, ele foi escrito, vocês se lembram quando Jesus ressuscitou o filho de uma viúva pobre na cidade de Naim? Logo após ele haver ressuscitado esse rapazinho, as pessoas começaram a falar, nossa, esse homem é um profeta. E entre as pessoas que estavam na dúvida se Jesus era algum novo profeta enviado por Deus, estava um fariseu chamado Simão. E é esse fariseu que vai fazer um convite a Jesus. Vamos acompanhar, então, o texto. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Esse assentou-se à mesa, na minha tradução, não é a melhor tradução. Alguém aqui tem uma tradução que fala reclinou-se à mesa? Uma Bíblia. Eu vou explicar daqui a pouco por que essa é a melhor tradução. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Esse vaso, ele valia naquela época mais ou menos 300 denários, 300 diárias de um trabalhador braçal. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o unguento. Quando o fariseu viu isso, falava consigo, dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros, outro 50 dinheiros. E, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e mos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, que é beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés.
Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta mulher ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa, furiosos, começaram a dizer entre si: quem é esse que perdoa pecados? E ele disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Shalom. Irmãos, para nós podermos entender uma passagem na Bíblia, isso é uma dica para você. Quando o Espírito Santo fala aqui, nessa ocasião, quando o Espírito Santo fez com que esse acontecimento surgisse, ele usou coisas daquela época. Então, nós, quando a gente vai fazer a exegese do texto, a gente quer compreender o que a Bíblia está falando, você tem que voltar no passado, para você entender. Um exemplo é aquele versículo que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, 12, que ele fala: agora nós enxergamos como que um espelho, mas vai chegar um tempo que nós vamos ver claramente. Se você, quando lê essa parte, você ficar imaginando o espelho de hoje, como é que é o nosso espelho? Eu tenho um espelho lá em casa que ele aumenta 10 vezes. Ele é perfeito, ele dá uma nitidez. Mas quando Paulo escreveu isso, os espelhos eram um bronze polido que a pessoa via com muita dificuldade. Então, como é que eu vou entender aquele texto se eu não voltar na época que ele foi escrito? Eu tenho que entender, Paulo está falando que agora a gente está vendo entre sombras, muito apagado, muito ruim a imagem. Mas vai chegar um dia que nós vamos enxergar com perfeição como Jesus é, porque o Senhor vai se revelar a nós. Esse exemplo é para a gente contextualizar. Ainda para a gente entender quem eram os fariseus. Os fariseus eram considerados os piedosos, os separados para Deus. Só que eles davam tanta importância, não sei se você sabe, existe a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que foram escritos por Moisés. Só que eles, os judeus, tinham a Torá oral. A Torá que era interpretação dos rabinos. E com o passar do tempo, os fariseus passaram a amar e a respeitar muito mais a Torá oral do que a Torá original. Então, eles eram extremamente rígidos com a Torá oral. Tudo que a Torá oral falava, eles achavam aquilo superior a qualquer coisa. Essa Torá oral chamava Talmud ou Mishnah. Se um dia você ouvir falando isso, você já vai entender. Só para você ter uma ideia de como esses fariseus eram, tinha a lei do sábado, que não podia trabalhar, lá dos 10 mandamentos. Eles falavam que se uma pessoa no sábado estivesse com dor de garganta, ela podia pegar o vinagre e tomar. Só que eles proibiam a pessoa de fazer gargarejo, porque eles falavam que o gargarejo era quebrar o sábado. Olha a rigidez. Eles disciplinavam a forma como a pessoa cuspia no chão. Não podia ter muita força aquele cuspe, porque se levantasse poeira, teve muita força, a pessoa quebrou o sábado. São 2 exemplos, existem outros que são absurdos, mas eles faziam isso. Então, o Senhor Jesus, lá em Mateus 23, nós vamos precisar ler,
para a gente entender essa passagem. Sem ler, a gente não vai conseguir. Jesus vai descrever quem eram os fariseus. E Deus nos ajude que ninguém, nem em casa, nem aqui, tenha esse tipo de comportamento. Porque olha como Jesus vai falar de uma maneira muito rigorosa. Então, capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras na sinagoga, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi, mestre, mestre. Pula para o 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um discípulo, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, doutores cegos, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pula para o 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? O que você achou dessa descrição? Um homem desse tem muito pecado? Muito pecado, né? Mas, sabendo disso, agora você vai voltar lá para Lucas 7, que agora nós vamos tentar entender. Esse nome era muito comum. Simão
foi um nome que com o tempo sofreu transformação, mas eles tentavam imitar o nome de Simeão, que foi o nome que Jacó e Lia deram ao segundo filho. Então, com o tempo, foi falando Simeão, Simeão, Simão. Inclusive, curiosidade, o nome Simone é derivado como se fosse o feminino de Simão. Interessante, né? Nós temos uma Simone aqui na igreja. E Simão quer dizer ouvinte. Na Bíblia, nós temos 2 fariseus que se salvaram, que entregaram a vida a Cristo. Quem são? O apóstolo Paulo era fariseu e Nicodemos também era fariseu. E esse nome era muito comum. Além de Pedro, a Bíblia fala de mais 8 Simões. Simões é bonito também, né? Agora nós vamos entender como que era o lugar onde Jesus estava. Eu fiz aqui uma mesa. Quando Leonardo da Vinci desenhou a última ceia, ele fez Jesus no meio e os apóstolos do lado. Vocês se lembram? 6 para cada lado. Na verdade, é uma licença poética. As mesas não eram desse jeito. As mesas eram em formato de U, para quem está lá na sua casa, elas tinham um formato de U. Os serviçais entravam pelo meio da mesa e serviam a todos. O lugar mais importante da mesa ficava aqui. Geralmente, quem sentava aqui? O anfitrião, o dono da casa. Do lado dele era a pessoa que ele tinha convidado, o convidado especial. Era uma honra você sentar num dos 2 lugares ao lado do anfitrião. Quando Jesus foi convidado, como dá para ver? Se você quiser segurar. Então, aqui na nossa, dá para ver, será lá dentro? Um pouquinho mais para cá. Aqui na nossa cultura, melhorou? Assim? Agora sim. Aqui na nossa cultura, onde seria o lugar mais importante que a pessoa, que o anfitrião sentaria? Aqui. São culturas diferentes. E naquela época, nesse formato de mesa, que era baixinha, quem sentasse aqui era a pessoa mais insignificante, o mais simples. Como Jesus, numa outra passagem, ele deu lição de ética e ele falou, quando você for convidado para um jantar, você não espera, não chega e já vai sentar no principal lugar, ao lado do anfitrião. Senta no lugar mais inferior. Para que o anfitrião não chegue para você e fale, amigo, esse lugar é do fulano. Você pode se sentar no outro lugar? Então, Jesus deu uma lição de ética, de desconfiômetro. E ele, quando ele chegou lá naquele lugar, como as mesas eram baixinhas, as pessoas, elas tinham aqui na parte do chão, uma espécie de colchonete, claro, de acordo com a época deles, ou almofadas. E eles ficavam debruçados em cima do cotovelo esquerdo e com a mão direita eles se serviam. Por isso que eu falei que a tradução da Bíblia do Tony, ela é mais correta, porque não se falava sentar-se à mesa, não tinha cadeira. Você se reclinava, eles ficavam deitados. De modo que os pés, a pessoa ficava com as mãos aqui, os pés ficavam para cá. Você está conseguindo entender? Então,
Agora, ô Luiz, muito obrigada, viu? Deus te abençoe. Naquele jantar, vai entrar uma mulher daquela cidade. Alguns falam, eu já ouvi pregador falando que é Maria Madalena. Irmãos, em nenhum lugar a Bíblia fala que era Maria Madalena. A Maria Madalena era Magdalena, quer dizer, Maria da cidade de Magdala. Essa mulher aqui, que a Bíblia não fala o nome, é da cidade de Naim. Então, a Maria Madalena, a Bíblia nem fala é uma pecadora, a Bíblia fala que ela tinha 7 demônios. Eu faço essa ressalva, porque vocês podem ouvir um outro pregador. E essa mulher de Naim, conhecida da cidade, ela tem um plano. Ela vai trazer, naquele jantar, provavelmente, ela não era convidada. Um vaso de alabastro, era só um formato, era um vaso que valia 300 denários, 300 diárias de um trabalhador. Ele tinha esse formato. Hoje, a gente pega o perfume e consegue pôr de gota a gota. Mas aquele vaso de alabastro, ele era entalhado numa espécie de mármore. E essa parte de cima, que era um pouco mais flexível, ela era quebrada. E todo o unguento tinha que ser usado em uma única vez. Aquilo era uma especiaria muito cara, muito especial. E aquela mulher, que já devia ter ouvido algum discurso, algum sermão do Senhor Jesus, ela queria fazer aquilo por gratidão. Então, nós vamos agora... Você já está imaginando a mesa baixinha. Jesus, que eu acho que estava sentado para cá, no lugar mais insignificante. Por que eu acho isso? Porque o anfitrião tratou muito mal Jesus. Como que as pessoas bem educadas, principalmente os ricos, um fariseu, eles eram quase todos ricos, como que eles deveriam fazer a recepção do convidado? A hora que o convidado chegasse, deveria ser saudado com um beijo, um ósculo. Era comum os homens se saudarem com o ósculo. Não era comum as mulheres serem convidadas. Graças a Deus, Jesus mudou a nossa história. Mas os homens, o anfitrião, se ele tinha um servo para fazer isso, ele já levava aquele convidado, o servo já lavava os pés. Por quê? Porque lá é um lugar de poeira, eles usavam sandálias abertas. Todo mundo tem o pé encardido, tinha, né? Tinha o pé encardido daquela poeira. Era de bom tom você fazer isso. E era de bom tom também você pegar um óleozinho, alguma coisa perfumada, e dar uma passadinha no cabelo. Eram as maneiras. Hoje nós temos outras maneiras de receber. Nós mineiros vamos passar um cafezinho com pão de queijo e a visita vai ficar super feliz. Mas naquela época eles usavam esse tipo. Aí a gente vai entender que o fariseu, levando em conta toda aquela descrição que o Senhor Jesus fez, ele estava com aquela cara boa, né? E ele recebe Jesus, provavelmente não deu o melhor lugar, não deu o ósculo santo, não deu a água para ele lavar os pés, e deve ter dado para os demais convidados. Então, ele fez uma diferença e nem deu um unguento para o Senhor Jesus passar. E Jesus estava lá com os pés para trás e, de repente, entra uma convidada que não foi convidada e que era mulher, não deveria estar naquela ocasião lá. Só que os fariseus gostavam de deixar a porta aberta para todo mundo lá de fora ficar vendo como que era a riqueza da classe A. Então, ela deve ter entrado
sabendo, o texto fala que ela sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, e ela vai direto nos pés de Jesus. Por isso que quando a gente lê, fala que ela estava por detrás. Você já olhou na sua Bíblia? É por isso, porque Jesus estava de trás. A Bíblia fala, é engraçado, mas esse texto que eu falei para vocês que está na minha Bíblia, não foi a intenção, mas ele é um rótulo. Ele colocou assim, ó, a pecadora. Na verdade, ele poderia ter colocado a mulher que ungiu os pés de Jesus, mas colocou um rótulo na pessoa. E se você for ler, toda vez que Jesus fala, ele fala esta mulher. Jesus trata com dignidade, não vai rotular aquela mulher de pecadora nenhuma vez. E eu sempre que lia esse texto, eu pensava, era uma prostituta. Alguém mais pensou isso quando leu? E eu fui, pode ser, sabe? Não é impossível que ela fosse uma prostituta. Porém, agora que eu tenho uma Bíblia nova de hebraico e grego, eu fui pegar a palavra que descreve pecadora. E a palavra em grego é amartolos. Essa palavra quer dizer aquele que erra o alvo. E eu fui procurar a palavra prostituta, seria porne, de pornografia. Então, aqui, o texto traduziu por pecadora, mas a palavra original é uma pecadora, mas não está fazendo referência especificamente a uma prostituta. Ela poderia ser, porque ela era conhecida na cidade. E isso, nesse texto, irmãos, é uma providência do Espírito Santo. Porque se falasse prostituta, talvez nós, quando a gente lesse, a gente ia pensar, não é para mim. Eu não sou prostituta, não me encaixo nesse perfil. Só que quando fala uma mulher que errou o alvo, pecadora, aí sim, todos nós nos enquadramos. Porque a Bíblia, lá em Romanos 3:23, vai falar, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não é só o fariseu que a gente leu. Qualquer erro de alvo é um pecado aos olhos do Senhor. Qual poderia ser, se não for prostituição, qual poderia ser? Ela poderia ser uma cartomante. Uma mulher que lia sortes, todo mundo ia conhecer ela, o povo de Deus foi proibido de ter esta prática. Ela poderia ser uma mulher que limpasse defuntos. Então, são várias as coisas, mas não dá para a gente afirmar que ela era uma prostituta. E, às vezes, com essa mensagem, irmãos, alguém lendo pode falar, eu não minto, eu não mato, eu não prostituo, eu não traio, eu não roubo, eu não falo mal. E aí vai falando posturas que até a nossa sociedade admite. Porém, a Bíblia fala que todos pecaram. Eu conheci uma mulher muito simples que ela falava, Rose, eu não peco, eu não faço nada disso de errado, minha vida é certinha. E eu falava para ela, dona Júlia, a Bíblia fala que todos pecaram. E o apóstolo João, lá na carta dele, em 1 João 1,10, ele vai falar que se nós dissermos que nós não temos pecado, que nós não erramos o alvo, nós somos mentirosos e nós falamos que a Bíblia não é verdade. Então, todos nós somos pecadores. E o plano da mulher, quando ela vai, pega nos pés por trás, ela vê que o pé está sujo. Ninguém lavou. Ela nota lá. Aí ela pensa, nossa, mudou o plano. E ela começa a adorar o Senhor por trás. O Senhor Jesus não fala nada, nem olha para ela. Como se ele conhecesse ela. E todos na mesa sentem até um frio na barriga,
porque aquilo não era nada esperado. E aí ela começa a chorar, chorar. Você já chorou muito? Eu, quando choro com força, irmãos, é lágrima e é coriza, é baba que sai do nariz. A Bíblia fala que ela estava chorando, aquela baba no pé do Senhor. As pessoas, aqueles fariseus lá, deviam estar olhando com asco, porque eles pregavam pureza de tudo. Mas Jesus não está nem um pouco incomodado. Quando ela percebe que ela já babou bastante nos pés de Jesus, que ela beija, ela não tem preconceito nenhum, aí ela pensa, nossa, mas como que eu vou passar um unguento se está todo babado? Aí ela fala, vou secar com os meus cabelos. E aí ela vai soltar aqueles cabelos compridos para secar os pés do Senhor, porém, mulher, Juliana, não poderia andar com cabelo solto naquela cultura de forma nenhuma. Andar com o cabelo solto era uma afronta, que ela poderia ser considerada, sim, uma mulher que estava provocando os homens. Mas aquela mulher, ela não se importou com o que iam pensar dela, com os cabelos ela secou e em seguida ela quebra o vaso de alabastro e todo mundo olhando, estarrecido, e ela unge todos os 2 pés do Senhor Jesus. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa Senhor, o Senhor ensina a ética para a gente, mas o Senhor deixou ela ficar lá atrás. Eu achei estranho, eu falei, Senhor, por quê? Aí o Espírito Santo falou para mim, ah é? Você quer ficar na frente de Jesus? Irmãos, o único homem que foi na frente do Senhor foi João Batista. Os outros todos é o Senhor que vai na frente. Nós temos que ficar atrás mesmo. E ela preferiu os pés. A maioria das pessoas prefere a mão do Senhor. Porque a gente vê o Evangelho falando que ele estendia suas mãos para abençoar as crianças, para curar os enfermos. Mas os pés, poucos são os que procuram os pés do Senhor. E aí aquele fariseu, ele nem se importou em tirar a mulher. Sabe por quê? Porque ele achou que ela veio bem a calhar. Ele queria saber se Jesus era pelo menos profeta. Por isso que ele convidou Jesus, porque ele havia ressuscitado um morto. Quando a mulher faz isso, o fariseu pensa, esse homem não é profeta nem aqui nem na China. Se ele fosse um pouquinho de profeta, ele ia saber quem é que está tocando ele, porque todo mundo conhece essa mulher. E Jesus, Espírito Santo, já revelou para ele. A Bíblia fala que Jesus respondeu. Ele nem tinha falado nada, não tinha nem saído uma palavra de pergunta da boca do fariseu, de Simão, e Jesus respondeu e falou, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E aí é o texto que a gente leu. Quando se é convidado, a pessoa, quando recebe, ela saúda com um ósculo. Você não fez isso, mas essa mulher, desde que eu cheguei, ela não para de me beijar os pés. Todo anfitrião educado oferece água para o convidado lavar os pés. Você não me ofereceu, mas esta mulher, com as lágrimas, ela me lavou os pés. E depois, com os seus próprios cabelos, porque ela não tinha uma toalha, ela secou os meus pés. E ela derramou um unguento que você também não passou na minha cabeça. Então eu tenho algo para te falar. Um credor certo, a Bíblia fala, um certo credor. Esse credor é Jesus Cristo. Um credor tinha 2 devedores. Um devia 500 dinheiros, o outro devia só 50. Mas nenhum dos 2 tinha condição de pagar. Então, tanto aquela descrição do fariseu que nós lemos agora há pouco, quanto
seja qual for o desvio desta mulher, o erro de alvo, os dois não tinham condição de pagar a dívida. E o certo credor perdoou os dois. Qual dos dois devedores vai ser mais grato ao credor? O que devia 500 dinheiros, porque o outro devia só 50. Seria mais fácil de pagar a dívida. E ele vai perguntar, e o próprio fariseu vai responder que, com certeza, era o que devia menos. E é verdade. Irmãos, você não faz ideia do que é uma pessoa com um pecado na vida dela, que não foi confessado, não foi perdoado, ela morrer com aquilo. Uma vez a Cris me falou que lá no hospital, um homem no leito de morte, a Cris chegou para ele e falou de Jesus, e o Espírito Santo falou para ela: esse homem matou uma pessoa. E aquele homem chorava. E tinha seus parentes do lado que provavelmente não sabiam que ele havia matado uma pessoa. E ela falou para ele: o Senhor Jesus, o Senhor pode até ter matado uma pessoa. Ela não falou, o Senhor matou. Ela deixou assim: o Senhor pode até ter matado uma pessoa, mas todos os pecados, se confessados e se a pessoa se arrepender, o Senhor Jesus perdoa. E aquele homem ouviu. Logo em seguida veio a falecer. Se essa mensagem entrou nele, ele foi salvo. Irmãos, as pessoas que sofrem com pecados que nunca foram sequer contados, elas têm um sofrimento muito grande, que era o sofrimento daquela mulher. E essa palavra, que é para nós, eu posso me perguntar: eu sou muito pecador e preciso do perdão de Cristo? Ou eu sou um pecador cuja dívida é pequena, mas mesmo assim eu preciso do perdão de Cristo? Ou eu sou um pecador e não estou nem aí, não estou interessada no perdão de Cristo? Irmãos, a Bíblia fala diversas pessoas que não vão entrar no reino de Deus. Depois você procura 1 Coríntios 6, de 9 a 11, Apocalipse 22, 14. Eu não vou ter tempo de lê-los agora, estava previsto, mas não dá. Porém, o que o Senhor quer? Ninguém tem condição de pagar sua própria dívida. Nós precisamos confessar os nossos pecados a Jesus Cristo. Pode ser o pecado mais terrível, pode ser o erro de alvo inominável, que você não pode falar para ninguém, só para Deus você poderia falar. Até esse pecado. É como se Satanás, que nos acusa diante de Deus de dia e de noite, ele soubesse que você cometeu aquele grande pecado. Está escrito nos arquivos lá do inferno. E ele vai e acusa você diante de Deus. Mas quando você pede perdão a Deus, a Bíblia fala que os nossos pecados são apagados pelo sangue de Jesus. Aí Satanás olha para o arquivo dele e fala: não é possível. Algum demônio mexeu no meu arquivo e apagou tudo. Estava escrito. Porque ele não vai conseguir nunca mais recuperar aquele pecado. Não permita que Satanás coloque na sua cara um pecado que você já confessou. Porque o Senhor Jesus é poderoso. Ele é Deus. Ele é o credor certo. Amém? Nós vamos ter que encerrar essa palavra, porque o tempo voou mais rápido.